Olá, estamos de volta para mais um podcast Copacol. Hoje nós estamos aqui chegando com a nossa 14ª edição. E para falar sobre mercado externo, recebo aqui o gerente de vendas internacional da Copacol, o Genésio Clemente Júnior, ele que vai falar um pouco do trabalho que a Copacol faz no exterior. Ele que leva o nome da Copacol para o exterior, leva os produtos da Copacol para o exterior, é responsável por gerenciar toda essa área e vai estar falando com a gente aqui sobre esse trabalho que ele realiza no dia a dia. Júnior, seja bem-vindo ao podcast Copacol e sinta-se à vontade. Obrigado pelo convite. Júnior, vamos falar então de mercado externo, vendas externas. Há quanto tempo você está na Copacol realizando esse trabalho? Conta um pouco da sua história, da sua trajetória na Copacol enquanto gerente de mercado externo. Perfeito. Eu estou na função de gerente de mercado externo desde 2016, mas eu tinha começado na Copacol no supermercado. Então eu comecei lá de pacoteiro no supermercado e comecei em 2005. Então eu estou desde 2005 na Copacol e depois, em 2006, eu comecei aqui na área de comércio exterior e fui crescendo dentro da área. Comecei com documentação, depois fui para vendas, assumi a supervisão da área em 2014 e desde 2016 estou à frente da área ali, ajudando a promover a Copacol no exterior aí, com vendas aí, e o crescimento dessa produção nossa. E como é de um pacoteiro de supermercados, não é desfazendo, né? É um trabalho Sim. bom também, um trabalho ao qual você começou, um trabalho digno, chegar a um gerente de vendas internacional. Como que é isso para você? É muito gratificante. Eu trabalhei no supermercado por um ano e meio, foi um lugar que eu aprendi muito, gosto muito. Então, quando eu saí de lá, eu saí para crescimento, mas era um local que eu gostava muito. E dentro do supermercado também eu fiz outras funções, fui repositor, trabalhei na loja veterinária, né? Então fiz algumas funções lá. Se preparou ali. Preparei lá, então. Se preparou para o mercado. Para o mercado, exatamente. E o diferencial que eu tinha na época, que me fez ter a oportunidade, foi que eu tinha o inglês, né? Então, na época eu tinha o inglês fluente e me abriu a porta ali para acessar a área de comércio exterior da Copacol. Bom, vamos falar então desse trabalho seu aí, lá no exterior, a participação da Copacol nas feiras internacionais. Sim. Você é que coordena todo esse trabalho. Certo. Como a Copacol é vista no exterior com relação à produção de alimentos, principalmente a carne de frango? Perfeito. A Copacol ela atua no mercado externo há muitos anos, né? A primeira exportação dela aqui, que a gente até buscou no histórico, né, é de 83. Então a gente está aí há 40 anos já comercializando no mercado externo e a gente vem crescendo ano a ano, né? Então, como a Copacol tem uma das premissas delas que é qualidade e a gente atende a requisitos de cliente, né? Tá nos valores, tá nas nossas metas ali. Então, o nosso trabalho se torna mais fácil, porque a gente sempre tem o cliente e a qualidade como bandeiras para perpetuar vendas, né? Então, a Copacol ela tem uma tradição de muitos anos. O que o cliente busca, a Copacol tem para oferecer. Tem para oferecer. A gente foi se adaptando, né? Então, alguns mercados que a gente não acessava, a gente fez adaptação, fez investimentos. A gente atende também, além de aspectos sanitários, né? Que são o primeiro aspecto para você poder exportar, especificações de clientes, requisitos religiosos, tamanho de embalagem, enfim, todos os parâmetros técnicos e sanitários para acessar o mercado. Então, a gente procura, como Copacol, fazer uma venda de médio e longo prazo, não uma venda spot, né, que a gente chama, que é de uma venda só, e depois fechar o mercado. porteiras ali. Exato. A gente busca parceiros que distribuam nossa marca, que trabalhem com a filosofia parecida com a nossa e que possam, por muitos anos, ter negócio com a gente ou nunca parar de ter, né? Então, essa é a nossa principal bandeira. A Copacol sempre está presente nas feiras internacionais, Sim. feiras de alimentos. E você acredita que esse é o caminho para que ela possa adquirir novos clientes e abrir novos mercados? Sim, as feiras internacionais é um momento importante, por quê? Porque é um momento que a gente pode encontrar praticamente todos os clientes nossos daquela região, sem ter que ir lá e visitar cada um deles, né? Então, tanto para o cliente quanto para nós, a gente em 4, 5 dias consegue fazer várias reuniões, experiências, até realinhar metas para o ano. Então, a Copacol participa de 2 feiras ali anuais, né? Uma na Europa e uma em Dubai, que a gente sempre está presente, sempre consegue encontrar os clientes, e algumas regionais também. A gente vai para o México, às vezes na Ásia, então a gente tem, por mercado, e dependendo da estratégia que a gente está adotando no ano, a participação maior ou menor em feiras. Mas a gente sempre está presente. E ela é uma maneira de se mostrar, da empresa mostrar as novidades, né? Todo ano a gente leva alguma novidade, algum mercado, algum produto novo, para fazer essa aproximação com o cliente. Hoje a Copacol está em quantos países hoje com os seus produtos? A gente está em 80 países com exportações regulares. E isso é uma crescente. A gente nota que de um tempo para cá, de um período para cá, você acredita que depois da pandemia aumentou isso aí? Ela se consolidou. Então, pós-pandemia, a gente vinha crescendo, a gente teve a rampa de abate lá de Ubiratã, né, que a gente vinha crescendo ali desde 2017, 2018,
E nós consolidamos, então, essa comercialização. E também nós temos acessado países novos de maneira regular. Então, o número de países aumentou ali de 60 para 70 e chegamos agora em 80 em 3 anos, né, de crescimento. Então, ela vem se consolidando ano a ano. Como que o cliente, lá de outro país, ele observa a Copacol? Como que a Copacol é recebida por ele? Perfeito. A gente sempre procura levar a filosofia da Copacol, a maneira que a gente trabalha. Então, a gente leva como que a gente trabalha, tanto na criação, na produção, né, do frango e peixe, né, que a gente comercializa, Sim. E procura compartilhar bons valores. Então é bem recebido, a gente sempre que possível traz o cliente aqui para conhecer nossa estrutura, mostrar a cadeia produtiva também, e entende se a distribuição ou a venda dele vai atender o que nós buscamos também de parceiro. É uma troca mútua, né? Nós escolhemos o cliente e ele acaba nos qualificando também. Agora, em questão de religião, a gente observa que tem o corte halal, né, o produto halal. Como que é feito esse trabalho onde a Copacol também chega nesses clientes, que eles têm aquela exigência por questões religiosas? Perfeito. Nós adequamos as 2 fábricas de frango nossa e a de peixe também. Então as 3 têm certificação halal e a gente acessa esse mercado, que é um dos requisitos, ter a produção garantida por uma instituição independente, né, garantindo que os preceitos de produção atendem os requisitos halais, a gente possa acessar esse mercado. Esse mercado é um grande mercado do Brasil, eles compram muito, né? A principal região é a região do Oriente Médio, né, onde tem os maiores importações desse produto. Porém, aqui no Brasil tem pessoas que são muçulmanas que consomem produto halal também, que podem consumir nossa marca. Enfim, qualquer lugar do mundo... No mercado interno também tem o corte halal. Também, exato. Toda a nossa produção de aves e peixe é halal. Então a gente atende isso como requisito legal em alguns países, porém a nossa produção ela pode ser consumida dessa maneira. Então nós adaptamos as nossas plantas também, nossas fábricas, né, para atender esse requisito aí para poder comercializar. Tá, a Copacol está muito bem no mercado internacional com a carne de frango. Agora vamos mudar um pouquinho para o peixe. Como é que está a carne de peixe lá? A carne de peixe era um desafio para nós, né, enquanto produtores, porque o Brasil ele não entrava no hall de principais produtores de tilápia, né, de peixe do mundo. Então ele vem crescendo ano a ano, né? A Copacol começou aí já em 2008, né, 2007, 2008, e no mercado internacional a gente começou devagar. A gente começou um pouco mais à frente, com priorizando mais o mercado interno. E até porque tinha uma falta no mercado interno e tinha uma remuneração maior, né? E como a nossa produção aumentou, a gente fez a aquisição de mais uma fábrica, né? Sim. Então a gente viu a necessidade de crescer no mercado externo e a gente vem de maneira consistente aí crescendo ano a ano a exportação e buscando mercados que paguem pela qualidade do nosso produto, né? Então a gente compete aí com vários países que não têm o mesmo requisito de qualidade que o nosso. Onde que é mais consumida a carne de peixe? Na Europa, na Ásia, no Oriente Médio? Você tem a noção disso? Para a nossa tilápia hoje, o maior mercado é a América do Norte. Então, Estados Unidos, nós exportamos para Estados Unidos, Canadá e México, né, que são hoje que importam tilápia, são aí o maior mercado que a gente pode acessar. Então, a gente tem crescido, até participamos há pouco de uma feira em Boston e temos ano a ano podendo acessar mais mercados, né? Para os Estados Unidos a gente já embarcou lá para mais de 10 portos, né? Então, costa leste, costa oeste. Temos mostrado aí nosso produto. Temos mantido a exportação da tilápia resfriada também, né? Semanal. Ela chega lá e é distribuída também toda semana. Rapidez lá, né? Com rapidez e atende esse nicho, né? Então, a gente tem se consolidado no mercado de tilápia também. Como o volume é menor, então ele não é tão grande igual o frango em volumes. Sim. Porém, no percentual da produção já chega a 10% do que a gente comercializa está dentro da exportação já. Fica ali próximo a 10%. Agora uma pergunta para você. As exportações aumentaram bastante nos últimos anos, mas o resultado final não é lá tão bom assim. O que leva a isso? É o custo de produção? É o custo logístico? O que leva a isso? Nos últimos 2, 3 anos é o custo de produção, principalmente, né? Então, os preços eles subiram, porém não conseguiram acompanhar essa questão do aumento de commodities, né? Sim, que nós podemos resumir em soja e milho, que foi o principal aí que acabou subindo e tirou um pouco a competitividade. O frete internacional também subiu. Então, quando teve o Covid ali, que aumentou o fluxo de comércio, né, mundial, então as companhias marítimas também aumentaram ali numa proporção aí que a gente nunca tinha visto, né? Então subiu ali, teve fretes que quase triplicou, só para quem né? está ouvindo entender, né? Sim. Mas como que aumentou as exportações e o faturamento não foi lá tanto? Então, Exato. A gente deve entender que isso se deve custo de produção, custo logístico. Exatamente, são os principais vetores que tem ali. O preço de venda subiu também, só que ele não acompanhou essa subida de custo, né? Então, tende-se em algum momento a isso se ajustar, né? Ou o preço continuar subindo, ou essa questão do custo em algum momento arrefecer e começar a voltar essas margens aí que a gente já viu, né? Então, depende muito agora de oferta e demanda, né?
A gente acabou de comentar que está tendo uma crescente nas exportações, abrindo novos mercados, novos países. A Copacol já chega a 80 hoje. Certo. Como você vê o futuro da carne de frango? A carne da Copacol no exterior, como você vê o futuro? Vai aumentar mais ainda essa demanda, o consumo? A gente tem a estratégia a gente não exporta tudo, né? A gente tem filiais de venda, tem um do mercado doméstico aqui do Brasil muito bem consolidado, né? A gente tem filiais de vendas aí em várias praças aí do Brasil. Então, assim, uma parte da produção sempre vai ficar no mercado nacional, até pela essa estratégia que a gente tem. E no mercado externo, como a gente vê aumentando os abates, né? Vê aumentando os abates nesses anos, a gente foi crescendo também na exportação. Então, a gente cresceu um pouco no mercado interno e um excedente na exportação. Olhando para frente, o que nós fizemos? A gente tem uma filial de vendas em Dubai também, ela até está completando esse ano 5 anos, e a gente vem fazendo um trabalho naquela região lá, na Ásia. Então, a Ásia e o Oriente Médio, ele passa aí de 50% do nosso volume comercializado, né? É o principal destino do que o Brasil exporta, e a gente vem mantendo e buscando novos mercados para consolidar essa participação nossa. A gente entende que o Brasil continua crescendo as exportações pela vocação que o Brasil tem, pelo custo de produção nosso ser inferior aí de outros países. A gente está do lado do grão, né? Então a gente está aqui no celeiro, né? Tá junto do celeiro aqui mundial, uma coisa né? puxa a outra. Exato. Então isso aí traz um custo menor para nós de produção, mesmo hoje estando alto por causa do milho, mas em comparação a outros países a gente está competitivo. E nós temos uma vantagem que o Brasil foi se adaptando à exigência desses países. Então, por exemplo, a gente, em vários mercados, o Brasil consegue atender especificações que outros países que a gente compete, como Estados Unidos e Europa, não conseguem atender. Então, nós fomos aí ao longo dos anos, né, o Brasil e a Copacol também, se adaptando, né? Exato, investindo em equipamentos, processos, para atender especificações. A parte sanitária é muito importante. Sanitária é importante. Até nós estamos passando agora por um período crítico, né? A gripe aviária está presente em países vizinhos. O Brasil nunca registrou um caso da doença e, por isso, o Brasil hoje, com certeza, é um privilégio do Brasil lá fora. Você acredita que você, como gerente internacional de vendas, você acredita que livre da gripe aviária ajuda no mercado? Sim, ele é fundamental hoje. Até pelo volume que o Brasil exporta, né? É alto. Nós temos aí 35% do que é exportado de frango no mundo é do Brasil, né? Então esse volume ele vem crescendo, essa participação vem aumentando. Um dos fatores é a questão sanitária, os estados sanitários que a gente tem de livre de influenza, outras doenças também, né? Mas vamos falar da influenza, que é o que está chamando a atenção no momento. E isso faz com que a gente não não interrompa fluxo de vendas por um período, né? Tem países do mundo que hoje se adaptam, vende 6 meses, param 6 meses, né? Conforme a doença vai avançando lá, a influenza avança de novo. Mas ele controlando. Vai controlando, ele pode voltar, mas tem interrupção de fluxo, então em alguns momentos ele também não sabe que momento que ele vai poder vender ou não, né? Qual que é o mercado mais exigente? Cada mercado tem sua particularidade. Então, assim, nós tivemos, nós hoje, o nosso maior mercado da Copacol é China, né? China. Se você pegar a Ásia como um todo. É um dos mais exigentes? Ele tem suas particularidades, né? Então, em exigência, por exemplo, temos a exigência religiosa, que o mais exigente no caso do Oriente Médio, ou países que seguem o islamismo. Temos países, por exemplo, como a África, que tem especificações daí de tamanho de caixa, tamanho de produto diferente, que também, quando você olha do ponto de vista de indústria, é difícil de atender. Então, para a indústria, que tem mais dificuldade é conforme diminui o tamanho da embalagem. E temos outros ali que a gente já está atendendo também varejo. Então, não dá para dizer assim qual que é o mais exigente. Todos têm as suas peculiaridades. Exato. E a gente começou a atender varejo agora, então a gente está diminuindo o tamanho das porções também. Então, está fazendo bandeja, QF, e a gente acaba tendo um pouco mais de trabalho e fluxo produtivo também. Então, cada um deles tem a sua particularidade hoje. Então, não tem o mais difícil ou o mais fácil nesse momento. Tudo é desafio, né? Tudo é desafio. Para quem vende, para quem produz. E nós temos também uma área de produtiva, de qualidade, logística, né? Porque nós temos que atender 80 países, alguns desses países têm mais de um porto, então tem toda uma estrutura logística para atender isso, né? Produtiva, e também nós temos a parte de qualidade que tem que entender se essas legislações a gente consegue se adequar, né? Então, a gente tem que pegar país por país que vai, qual que é o requisito técnico, sanitário, legal, comercial, para depois a gente poder fazer a venda. Então tem um time, tem um braço grande dentro da Copacol, que não é só área comercial, né? Trabalhando nisso, para daí a gente poder ir no mercado oferecer o produto. Exato. Ele tem que organizar o transporte para depois vender. Não adianta vender e não ter como chegar lá, né? E também a parte técnica, né? Então a qualidade junto com a produção, ver se a gente consegue cumprir os requisitos que são pedidos para atender a indústria. Idiomas, enfim, todos esses requisitos, né? Agora há pouco você comentou que a Copacol tem um escritório em Dubai. Certo. Acredito que seja uma das poucas empresas
de carne de frango do Brasil que consegue estar presente lá com pessoas, colaboradores que são lá do próprio país ajudando a ver. Isso contribuiu muito, ajudou muito para esse avanço, para esse crescimento da Copacol no mercado internacional? Sim, ele ajudou bastante. Aquela região, a gente foi uma das últimas regiões que a Copacol acessou com vendas. Então, até pela essa característica aí de a gente tinha produção limitada, a gente exportava para outros países. E 2007, 2008, quando a produção começou a aumentar, a gente sentiu a necessidade de ir para a região do Oriente Médio. Trabalhamos lá por 10 anos sem escritório de vendas e nós sentimos a necessidade para atender melhor o cliente, né? Estar mais próximo deles e também desenvolver melhor a região. Lá no dia a dia. Ter alguém lá no dia a dia. Então nós temos hoje o Sadat, que fica lá, que é nosso gerente de vendas. Ele já vai completar agora 5 anos com a gente em julho para agosto. Já está falando português? Já está praticamente falando português, né? Exatamente. E qual é o intuito dele? Ele está lá, então... Já consegue falar frango já. Exato, já consegue falar frango e já consegue levar também essa cultura da Copacol na região, né? Então, ele está num hub logístico ali muito bom, né? Porque Dubai tem voos ali para toda a região. Então, às vezes ele pega um avião, centro, passa né? semana num país, vai no outro e pode trabalhar essa abertura de mercado lá próximo do cliente, né? Ele pode visitar o cliente com mais facilidade do que, Exato. no caso, se estivesse aqui. Né? Exato. Então, a gente tem conseguido colher bastante crescimento naquela região, diversificação de produtos, de mercados, de linha de produtos, né? A gente tem saído só da venda institucional para venda de varejo, vendas também de food service, enfim, e aberto novos países lá também. Tem sido bem positivo para a Copacol, essa filial. Que bom, esse trabalho bonito, trabalho de vocês, né? Um trabalho interessante para a empresa, né? Um trabalho de vendas internacionais, vocês que têm a responsabilidade de levar o nome Copacol para fora do país, para 80 países. Você é o gerente. Como que é montada essa equipe? Como que vocês trabalham? Como que vocês participam dessas feiras? Como que vocês visitam os clientes? Quantas pessoas vocês são hoje? E qual é a função de cada um dentro do departamento de vendas do comércio exterior da Copacol? Perfeito. O departamento inteiro, que é vendas e apoio, que é operações, a gente está praticamente 25 pessoas, né? E hoje nós dividimos lá em vendas e depois operações de comércio exterior, né? Então, em vendas nós estamos em 5 pessoas, junto com a pessoa da filial de Dubai, né? Então tem 5 pessoas alocadas. E como que a gente faz? A gente divide por região geográfica, né? Então, a pessoa que atende Américas e Europa, que ela é fluente em espanhol, cada inglês... Cada um tem uma região para atender. Exatamente. E até pelas particularidades da região, a gente faz isso para conseguir atender de maneira melhor o cliente e também dentro da empresa a gente conseguir organizar melhor aquela produção, aquela linha, aquela atividade, né? Então, hoje nós temos esse time que acompanha em feiras. A gente não participa só de feiras, a gente vai também em visitas de cliente, né? Então, esses países, geralmente, a gente passa pelo menos uma vez por ano, até 2, dependendo da relevância do país. Visita como é que é a indústria, a estocagem, vai lá ver o nosso produto no mercado final, vai ver o que o concorrente está fazendo. Lá na gôndola, vai ver Exato. Como está o produto da Coca-Cola. E vai ver também que oportunidades tem que a gente ainda não está fazendo, né? Então, a gente captura oportunidades e traz aqui para dentro da Copacol para discutir se é válido. Novos desafios. Exato. Se a gente pode acessar aquele canal ou se está na nossa estratégia ou não participar daquilo. Então, fazendo isso, a gente deixa sempre a questão de inovação dentro da Copacol bem clara, né? A gente já vê que modelo de embalagem está sendo usado, como que está sendo comunicado ao consumidor, né? Porque a gente não faz aquela mensagem. Exato, porque a gente não faz venda ao consumidor, a gente elenca um importador ou distribuidor e ele vai fazer essa venda, né? Então, a gente vai ajudar ele a entender como que a gente pode trabalhar melhor essa questão. Lá. Exato. Então, esse é o time que trabalha especificamente em vendas e feiras. A gente geralmente está na estrada, então todo mês aí 1 ou 2 ou 3 está viajando, ou está em feira, ou está junto com o cliente para poder dar todo esse atendimento, né? Que são 80 países, o número de clientes nossos ali hoje está próximo de 150, 160, né? Ativos, e tem alguns que a gente tem de maneira spot. E daí tem todo o time de operações que daí ajuda nesse pós-venda, a gente consegue daí atender o cliente. Na parte logística. Isso, na parte de operação e logística também, exato. Ok, Júnior. Muito obrigado por ter vindo participar com a gente aqui, por ter aceito o nosso convite, mas antes disso, quero deixar um espaço para você concluir a sua participação e comentar algo mais sobre esse belo trabalho que você realiza frente ao mercado interno, né? O mercado externo, melhor dizendo, com as vendas internacionais. Então, fique à vontade para você comentar mais sobre esse trabalho. Perfeito, obrigado, Xavier. Acho que a Copacol hoje está entre as 5 maiores exportadoras de frango do Brasil. Em peixe também ela está ali entre as primeiras. E isso facilita a gente porque a gente tem produto para acessar esses mercados. Então, o nosso trabalho principal enquanto área comercial, área internacional, é garantir que a gente vai comercializar o produto que foi entregue pelo cooperado. Então, a nossa missão da área é sempre garantir mercado.
Porque se a gente não garantir mercado, a gente daqui a pouco tem que parar o abate e... Como que vai produzir no Exato, campo, né? e tira toda essa questão aí da segurança que a Copacol fornece hoje aos avicultor e piscicultor. Então, a nossa missão ali é sempre trabalhar, a gente também trabalha essa questão de mitigar risco, né? Estar em mais países, sempre ter um plano B, trabalhar em mercados ali que trazem o melhor resultado sempre, porém ir apostando em mercados, às vezes, que podem ser um potencial no futuro. A Copacol sempre está presente em feiras, está presente no cliente, é uma das bandeiras nossas como empresa, valorizar o cliente, né? Então a gente sempre ouve o cliente, se preocupa com essa questão do que não está dando certo, e isso faz com que a gente seja escolhido em alguns momentos que o mercado às vezes tem um excesso de oferta, né? Então acho que a missão principal da nossa área é garantir que a comercialização será feita e que não vai ter nenhuma interrupção nesse fluxo aí, com o melhor resultado possível e podendo também acessar o maior número de mercados e levar nosso produto aí para o mundo. Então, sempre mantendo o padrão Copacol. Sempre trabalhando o padrão Copacol de produto e serviço, né? Então, a missão da área principal nossa, que nos enche de orgulho, é ver Copacol em vários lugares do mundo. A gente tem caminhões da Copacol em alguns clientes nossos plotados aí, rodando em alguns países. A gente vê nosso produto em gôndolas. A gente vê que a gente está há alguns países aí trabalhando há 40 anos, né? A gente trabalha em alguns países ininterruptamente em 40 anos, ou num período aí de mais de 20, 30. Fidelidade, né? Fidelidade, que foi quando a gente pôde acessar o mercado e se manter nele. Graças ao trabalho que é feito aqui na Copacol. Exato. Na indústria, no campo. Indústria, campo, qualidade e logística, né? Que daí a gente tem que conseguir entregar tudo isso. Também. Exato. Crescia muito. Então é um trabalho, assim, de todos, né? A gente está na ponta, então, assim... Uma cadeia. Tanto quanto o mercado interno, né? Que está na ponta quando nós, a gente sempre busca trazer o que está acontecendo de fora para dentro da empresa e, em conjunto, a gente decidir qual caminho vai trilhar e poder comercializar isso em conjunto. Então, acho que para mim, pessoalmente, é um orgulho, né, para ficar à frente dessa equipe e todo o time ali que está à frente disso, né, que faz isso acontecer também. A gente está sempre se capacitando para trazer o melhor resultado para a empresa. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E por toda a equipe também, né, do comércio exterior da Copacol. Eu agradeço, tá? Obrigado. Muito obrigado, Júnior, por ter participado com a gente desse podcast. Hoje nós estamos aqui encerrando a nossa 14ª edição. Falamos de mercado internacional. Júnior, né? Genésio Clemente Júnior, gerente internacional de vendas da Copacol. Muito obrigado pela sua participação. O nosso podcast fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio. Muito obrigado e até lá.